Olá! Está começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube do The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um vídeo aqui nesta quinta-feira, finalzinho de semana, iniciando o feriadão de Semana Santa, né? Páscoa chegando aí, então vai dar pra dar uma descansada, muita coisa acontecendo nos bastidores do mundo da NFL e a gente vem para um vídeo um pouco diferente, um vídeo de uma pauta um pouco mais fria. Antes disso, eu já vou pedir para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente produz e principalmente ajude a gente a crescer e espalhe nosso vídeo por aí. Vamos que vamos espalhar o futebol americano e a cultura da NFL pelo nosso Brasilzão, certo, pessoas? Enfim, vamos que vamos hoje conversar um pouquinho sobre cultura, as mudanças de culturas da NFL. Uma pauta que me veio na cabeça enquanto a gente estava fazendo uma live lá na Twitch. Na quarta-feira passada a gente estava fazendo live, né? Toda quarta na Twitch às 17 horas estamos em live, entrando ao vivo, né? Eu, Pedro, o Cutter, o Eberson, enfim, todo mundo do site lá dando seus pitacos sobre o mundo da bola oval. E a gente tava conversando junto com o chat, né? E veio a piada de, o Trevor Lawrence vai pros Jaguars, né? Se foi, o cara, né, vai por uma cultura derrotada, uma cultura que nunca muda, etc e tal, né? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, sobre essa mudança de cultura que a gente tem na NFL. E aí é rebater um comentário, né? Mas não é uma rebatida ao comentário, é uma argumentação sobre a falácia desse comentário, porque ele vem de uma piada e no contexto da live ele foi uma piada totalmente, mas tem muita gente que usa o comentário como se fosse uma verdade absoluta, que não tem como, essa franquia nunca vai mudar, é uma cultura derrotada, que pena que o melhor prospecto desse draft tá indo pros Jaguars, ou aquele cara muito bom vai pra tal time. E a gente fica nesse papo que não é uma verdade no mundo da NFL, né? A NFL tem vários parâmetros que ajudam, né, a fazer a liga ser um pouco mais cíclica. O primeiro deles é o draft mesmo, a ordem inversa. Então, o campeão é o último que escolhe e o pior time é o primeiro a ter o direito de escolher um cara vindo da universidade. Tem um salary cap, que é uma ferramenta para deixar um teto máximo, criando assim uma igualdade no valor que tu pode gastar para montar o seu elenco de 53 jogadores. Então a NFL tem várias artimanhas, vários artifícios para deixar o jogo mais igualitário e não ter uma dinastia por um longo período, né? Sim, existem dinastias, só que elas têm que saber burlar, trabalhar com esses artifícios. Patriots é exemplo disso. Se a gente voltar um pouco mais para o passado, antes da era do salary cap, teve os 49ers que dominaram durante algum período, os Cowboys, os Packers, os Steelers. E isso tu vai encontrar dominância em todas as eras. Mas essas dominâncias têm um final e tem um recomeço, e o time que é ruim em algum momento vai mudar. E a falácia essa franquia aí nunca vai mudar, não sei o que, cara, ela morre completamente ano passado, né? É o maior exemplo dessa falácia, morre ano passado. Os Browns, a franquia mais derrotada da história da NFL. Cara, esse time nunca vai mudar. Chegou o Baker Mayfield, chegou o Fred Kitchens lá, que era pra arrumar, não deu certo, né? Aí vem uma mudança de verdade na posição de head coach, vem o Kevin Stefanski, e aí sim mudou. Porque então pegou um bom head coach, pegou já a aura de um QB que tem culhão pra mudar. O Baker Mayfield é capaz de botar na mesa e falar, vamos mudar essa bagaça aqui e vamos ser um time competente. O Baker tem essa capacidade e ele fez isso. E o pior time da NFL no século, cara, venceu talvez a franquia mais vencedora da AFC North, né? Os Steelers nos playoffs, cara. Quando todo mundo falou que os Browns derrotados não iam conseguir pro pós-temporada, e eles foram. Então chega todo machucado, lesionado, opt-out, Covid, um monte de coisa, não vai ganhar dos Steelers. Vai lá e massacra os Steelers no primeiro tempo, abre uma boa vantagem e vence o jogo. E vence jogando bem, interceptando o Big Ben 3 vezes no primeiro tempo, anotando pontos sobre as interceptações. Baker fazendo um jogo consistente, toda a franquia unida para vencer, rebatendo os comentários de que já tinha perdido o jogo. A cultura mudou em Cleveland. E se a cultura mudou em Cleveland, pode mudar em praticamente vários lugares no mundo da NFL, e em todos praticamente, né? Então, assim, já é um ponto positivo para bater o comentário de quem acha que realmente isso nunca vai mudar e que algumas franquias vão ser sempre derrotadas.
Aí então a gente tem um exemplo dos Dolphins, né? Uma bagunça extracampo, o time que teve algum talento, mas sempre que jogou fora, porque todo mundo lá não sabia lidar com o time. Aí nos últimos anos o que está acontecendo? Chega Brian Flores, vem um monte de gente estruturada, começa a montar um time legalzinho, a franquia acerta em 2, 3 períodos entre temporadas, né? Entre uma temporada e outra, né? A off-season vem acertando. Essa é a terceira temporada que Miami vem acertando seu time e vem fazendo um bom desenvolvimento. E cara, Miami hoje deixou de ser um exemplo de má gestão para ser uma boa gestão. O trabalho desde que o Flores chegou lá soube ajeitar isso. O front office e o coach staff se juntaram numa missão e conseguiram fazer isso. Então assim, franquias que são exemplos de má gestão, elas podem virar um exemplo de boa gestão. O Dolphins é isso. E os Jaguars, esse timinho aqui, ó, que vai selecionar o Trevor Lawrence na 1 esse ano, é exemplo de uma possível mudança. Há quanto tempo a gente não fala que os Jaguars, cara, pode engrenar? Teve a chance algum tempo atrás, quando foi numa temporada muito boa para a final de conferência, perdeu para os Patriots de virada lá no Foxborough. Né, então, os Jaguars são um time interessante sendo formado hoje em dia. C.J. Henderson, né, grande pick do ano passado, um dos pilares da defesa, sendo o Rookie, que é um dos jogadores, né, exemplos de uma forte defesa que pode vir a se formar. Provavelmente não deve acontecer uma defesa tão boa quanto aquela de 2017. Mas por que não ter um time interessante? Por que não ter uma mudança de cultura com um novo head coach? Finalmente o Doug Marrone saiu de lá para ter um bom head coach em Jacksonville. Demorou muito tempo, mas finalmente tem um bom head coach chegando lá, o Urban Meyer. Vamos ver como é que vai ser ele na NFL agora em 2021. Mas a tentativa de mudança de cultura, e já dá pra ver que tá acontecendo isso, algumas coisas que vêm de Jacksonville sobre os Jaguars, algumas informações e rumores mostram uma diferença na franquia, uma gestão mais rígida no que tem que ser, mas também não sendo muito rígida em outros aspectos, né? Saber gerir pessoal, né? É muito difícil esse trabalho de gerenciamento com pessoas humanas, é muito complicado. Os jogos aparentemente nesse comecinho vem conseguindo fazer um bom trabalho disso. Não estou dizendo que isso vai acontecer, que os jogos vão virar a potência da FC South, vai ganhar tudo em 2021, 2022, 2023 e por aí vai. Longe disso, mas é um projeto muito interessante que vai pegar talvez... não é nenhum absurdo falar que o Sunshine é o melhor prospecto QB da história da liga. Aí vai de cada um, mas tranquilamente para mim não é um absurdo pensar isso. Não sei, né, se eu consigo afirmar isso com total capacidade, mas ele vai se juntar a uma tríade de prospectos perfeitos, né? Andrew Luck, Peyton Manning, John Elway. É uma tríade sagrada que vai virar um quarteto com Sunshine, e isso não tem sombra de dúvidas. O cara é muito bom, ele chega pronto para NFL. Claro que vai ter seus problemas, mas ele é incrível. O Sunshine é incrível. E por que não ele não pode mudar a cultura de Jacksonville? Pô, o Baker mudou a cultura com o head coach que veio num ano. Em um ano de um head coach bom lá em Cleveland, o time rendeu porque o time já estava estruturado, tinha boas peças. Por que Jacksonville não pode daqui a alguns anos mudar? Sabe? Por que a gente não pode ter uma mudança na NFL? Os Patriots eram porra nenhuma até a chegada do Bill Belichick. A franquia tinha ido, sim, alguns 2 Super Bowls, perdeu os 2, mas foi chacota todo ano da década de 90. Apanhava todo santo ano. Chegou Tom Brady, chegou o Bill Belichick, a franquia se reestruturou e é hoje a maior dinastia da história da NFL e provavelmente, pelo menos para mim, é a maior dinastia nos esportes coletivos. Seja qual esporte for, para mim, os Patriots é a maior dinastia da história, devido à dificuldade de montar um elenco da NFL, de ser campeão da competitividade da liga, e os Patriots eram porra nenhuma antes dos anos 2000, sabe? O Saints, cara, tudo bem que o Saints não é o maior exemplo de ser um time muito vitorioso, e pode até pôr os Bucks nisso, mas que são times que se estruturaram em algum período de tempo e foram campeões. O Saints agora vai enfrentar um período de entre safras, de entre gerações, que vai ser muito complicado. Mas, cara, os Saints apanhavam todo ano no século passado e nesse ano conseguiu montar uma cultura em algum período que foi vencedora, ganhou o Super Bowl. Claro, não soube aproveitar e na última década, principalmente, foi uma franquia muito pipoqueira.
O Tampa Bay Buccaneers, cara, tem a chance na mão de criar pelo menos um tempo curto com o Tom Brady lá, muito vitorioso. O cara chegou lá no primeiro ano e já ganhou um anel, cara. É surreal. E os Bucs é a franquia na história da NFL com o menor percentual de vitória. Os Bucs foram para os playoffs na NFL em 2002, foram campeões e depois nunca mais foram para a pós-temporada até o Tom Brady chegar lá e dar o anel para eles. E agora tem a chance, depois de uma renovação que garante ele pelo menos até o ano que vem, e pode virar mais 3 anos de Tom Brady jogando em Tampa Bay. Porque ele não tem a chance de, então, quem sabe, mudar uma cultura, fazer uma cultura mais vencedora. Sabe, as coisas na NFL mudam. Os Patriots estão embaixo. Os Bills agora, que foi uma franquia muito dominante na NFC no começo dos anos 90, é a franquia dominante na NFC East agora. E pode bater de frente com os Chiefs, que tiveram um período muito bom na década de 60, sofreram muito até conseguir achar o seu novo quarterback franchise, que obviamente é o Mahomes, e aí nossa senhora, o Mahomes não tem nem o que a gente ficar falando, é chovendo molhado, e tem tudo para ter uma década, 15 anos, muito gloriosos com o Pat Mahomes lá sendo o QB deles. Por que não, cara? Por que não? Tudo muda, tudo tem fases, e a NFL é cíclica. Então, se você faz a piada, tudo bem, porque eu também faço a piada. Pô, o Sunshine vai pros Jaguars. Eu queria o Sunshine, sei lá, numa franquia que já era muito top. Mas não torne a piada e o humor uma verdade absoluta, porque muita gente faz isso e isso é um erro enorme. Porque a NFL não é campeonato espanhol. A NFL é cíclica, a NFL tem muitos times brigando e a gente tá longe de ter apenas um time sendo campeão todo santo ano, ou 2, 3 times brigando. Tem períodos de dominância, sempre vai ter. Mas aquele time que está embaixo em algum momento vai crescer e vai mudar. Os Browns fizeram isso e eram o maior exemplo de fracasso na NFL. Agora vamos ver como é que os Lions vão ser, né? Não deve ter um futuro muito glorioso nos próximos anos, porque Detroit é complicado, mas é uma franquia que em algum momento da história tem que mudar a chave. E a NFL dá as artimanhas para isso. Basta saber se as franquias vão ser competentes para fazer isso ou não. Porque a liga é estruturada para isso. É estruturada para conseguir renovar o seu elenco e ter um grande trabalho nas mãos. Jaguars pode mudar isso. Os Bucs podem iniciar uma era que já iniciou, mas pode continuar a ter uma mini dinastia na NFC. Quem sabe na NFL tem as manhas e as armas para isso. Os Packers na AFC North ainda podem dominar um pouquinho, quem sabe ganhar mais um título. Né? Os Jets é um time bem interessante que está começando a mudar e tem um cara muito competente como head coach agora lá, o Robert Saleh, sai dos 49ers, vai para os Jets e pode iniciar uma fase, uma mudança de era nos Jets que é interessante e vira um projeto legal, visto que Miami era uma draga também e quando chegou um cara competente no nível que o Saleh é, porque o Flores e o Saleh chegam depois de ótimos trabalhos em suas franquias que foram para o Super Bowl. O Saleh não ganhou, o Flores ganhou, mas eles foram longe, eles foram competentes. O Flores está sendo competente para mudar os Dolphins. O Saleh pode ser competente, ele tem todo a bagagem para mudar isso lá nos Jets. Então, assim, a liga é de eras, cara. E não existe essa que um time sempre vai estar lá embaixo. Pode ficar uma draga um monte de tempo, mas em algum momento vai mudar. E a gente tem exemplos a rodo disso, e a gente tem exemplos que estão acontecendo agora. Só que eles têm que ser competentes. E isso a gente não pode determinar, isso a gente não tem bola de cristal. Os Jaguars vai saber aproveitar o Sunshine nos próximos anos? Não sei, eu não tenho futuro, não tenho uma bola de cristal aqui fazendo as previsões e tal, não tenho isso. Mas eles têm as armas para fazer isso, basta saber se vai ser competente. E é isso, pessoas, queria falar isso um pouquinho com vocês, algo que eu acho que tem que ser debatido, quebrar essas falácias do futebol americano, por mais que algumas pessoas já saibam disso, é importante, principalmente para quem está chegando no esporte, entender isso, que vai ter mudanças no mundo da NFL, a liga é feita para isso, ela é estruturada para acontecer essas mudanças, certo, pessoas? Esse foi o vídeo, eu queria saber o que você pensa, comenta aqui, seja nos comentários, marca a gente nas redes sociais, tá falando besteira, tá falando a mais pura verdade, ajude a gente a crescer e faça The Information um pouquinho maior, cara, a gente vai agradecer bastante, certo? Muito conteúdo em draft, theinformation.com.br, venham lá com a gente, tem muita coisa saindo, podcast, texto, live, a gente vai dominar tudo e eu tenho certeza que você vai gostar.
do nosso conteúdo, certo, pessoas? Enfim, foi um prazer inenarrável ter estado com vocês nesse vídeo. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!